Bom, vamos então analisar a cor azul de Marcha das Máquinas, né? Pensando para construído. Sempre lembrando, o foco é muito no Standard, apesar de, claro, tem cartas que ganham destaques para outros formatos. Tá? Tem uma carta que é similar à Essência. Eu não acho essa carta boa, mas também não é horrorosa, que é 2 manas, anula uma mágica de criatura ou batalha ao municipal de 4. Se fizer isso, você dá incubar 2. Tipo, não é bom, também não é horroroso. E aí, boa live, amor, como é que está? Aí como opção. Alterar a equação. Aqui a gente começa a falar de algumas cartinhas de Magic. Alterar a equação é 2 manas, né? Ou você anula uma mágica alvo com valor de mana igual ou inferior a 2. Ou você anula a mágica vermelha ou verde alvo com valor de mana igual ou inferior a 6. Muito bem, obrigado. Dá pra jogar com isso de main deck? Dá. Prohibit já foi uma carta real, assim. Obviamente que é um counter mega restritivo. Mas enquanto side é um ótimo side. E inclusive sendo uma opção de side para, por exemplo, quando você joga Pioneer, né? Que meio que entrando naquele slot que entra a Aether Gust. Vai ter a pergunta óbvia de, tá, isso é melhor que a Aether Gust? Isso é pior que a Aether Gust? Eu diria que isso é diferente de Aether Gust na abordagem, e aí você tem que adequar a sua abordagem ao que está acontecendo. Aether Gust é uma carta tão sensacional, porque com a Aether Gust você ganha tempo, né? Você pode mandar topo fundo, mas principalmente porque a Aether Gust não tem o problema que um counter tem, que é quando você compra atrasado. Então, pô, meu oponente já fez a permanente, tá lá na mesa, tá fazendo um monte de coisa, aí você compra o Aether Gust, você ainda tem como resolver, ao contrário de em cima de um counter. O meu ponto, às vezes, para você quiser usar alterar a equação, é que, dependendo da match que você tá jogando e dependendo do deck que você tá jogando, então, por exemplo, você tá jogando de W Control contra Monogreen, etc. Você não quer ganhar tempo, normalmente, você quer resolver. O seu deck não aproveita o tempo que você ganha. Então, não é, manda pro topo, eu faço mais um ataque, topo fundo e interações. Então, alterar a equação pode ser uma possibilidade para quando você quer dar o seu, né, remover de maneira, como é que eu vou dizer melhor? Você quer resolver realmente aquele problema. Você não quer só ganhar um tempo. Claro, Aether Gust, pô, por conta de ser topo fundo, tem N jogadinhas legais. Então, se o oponente estourar para embaralhar alguma coisa, você dá Aether Gust na carta e manda. Então, por exemplo, a jogada que pouca gente usa é quando fazem Cavaleiro dos Pinhos, quando a habilidade dele vai pra pilha, você dá Aether Gust pra mandar o Cavaleiro embora. Sabe? É uma maneira de você resolver ele. Tudo bem que vai vir no terreno, mas é uma maneira de você resolver ele. Essa carta, obviamente, não tem essa possibilidade. Mas é uma resposta muito boa. Pro T2, onde não tem um Aether Gust, né? Isso é um ótimo card, é um bom side. E pro Pioneer vai depender um pouco mais de possibilidades. Mas assim, eu falei muito de Surge na parte do branco. Alterar a equação também é uma carta muito boa, né? Desse ciclo de hates. Normalmente esses ciclos de hates são muito bons e alterar a equação é uma ótima opção dentro dessas cartas. Bom, vamos lá. Tubarão Casulo da Host de Cromo. 3 manas, 2/4 voar. Toda vez que você conjura uma mágica não de criatura, incube X, sendo X o valor de mana daquela mágica, né? Incubar é uma mecânica dessa edição que, por hora, eu acho ela muito lenta. Vou ter que jogar mais com ela pra ver. Pro Limited, eu acho que ela tem uma velocidade boa. Inclusive, no Limited, as cartas que transformam, né, os tokens incubados são muito melhores. Porque normalmente essas cartas são lentas e tal, e pro Limited eles encaixam muito bem. São bombas de Limited. São cartas que você constrói em volta. Esse Tubarão é muito engraçado ele sair na época de Mentor do Monastério, né? Porque meio que ele tenta ser parecido, né? 3 mana, 2/4 voar. Toda vez que você faz spell, você fica fazendo token. Só que é muito mais lento dentro do efeito. Ao menos que você consiga aproveitar muitos artefatos. E aí, manda uma dessa. E aí, Lucão, valeuzão. Tamo junto, meu querido. Belo Tubarão, só faltou o Cycle, não. Que carta maravilhosa. Eu tava jogando mais cedo com o Shark Typhoon. Mas como eu gosto de jogar com o Shark Typhoon, viu, cara? Tava com saudade, assim. Na época que ele era T2, foi uma das cartas que eu mais usei. Mas, cara...
O complicado é assim, você não tem a trick nessa carta, que você tem em cartas como Monastery Mentor e outras cartas desse tipo, né? Que você faz spell e faz token. Aquela trick de, bateu meu bicho principal aqui, vai. Aí o oponente bate com criatura pequena, assim, ó, tô matando esse aqui, tô fazendo um token, tô matando esse aqui, fazendo outro token e tô dando block. E é aqui que a mecânica fica muito lenta. Então é o que me incomoda dessa mecânica, assim, se a gente for pensar só, 3 mana, 2, 4 war, toda vez que eu faço spell, eu faço token. Pô, uma ótima carta. Mas o fato de eu precisar pagar pra animar e etc, etc, dá uma desanimadinha boa nisso aqui. Eu gosto de falar que é horrível, porque, de novo, 3 mana, 2, 4 war, spell, token. Mas os tokens são meio cansadinhos, isso me desanima um pouco. Mas fica essa carta aí como opção. Dispersão de Efara, 3 manas, uma mágica instantânea, custa 2 a menos. Para ser conjurado se tiver como alvo uma criatura atacante. Então é um pseudo-hate. Tem vários comuns muito boas nessa edição que são isso, pseudo-hate. E essa é uma opção, né? Então, ela 3 manas, devolve uma criatura para a mão do dono. E você dá Scry 2. Fazer uma mana bounce Scry 2 é muito forte. Então, eu não estranharia que isso conseguisse jogar um pouquinho de T2. Tá? Se tá naquela race, seu deck, por exemplo, é mais tempo, tal, dá pra brincar com isso, nem que seja, por exemplo, de side. Então, pô, tô de monoblue, coloco opções disso de side pra cavar mais e etc, assim, né? Você ganha mais opções de respostas de custo baixo. Pedindo Hope jogou pouco, joga bem pouco. Seria uma opção essa pra decks que já usam Fade Hope, que no caso é um monoblue. Mas assim, por ser comum e tal, eu achei a carta curiosa. O problema é que o Monoblue morreu com o novo Raging Volley. A gente vai falar um pouquinho sobre. O Monoblue realmente não estará na sua melhor fase, não. Bem apontado. Mente Mestra Férica, desculpa. Né, a carta do Yuta Takahashi, campeão mundial. 2 manas, 2/1. Tem flash, tem voar. Gostamos, até aí tá tudo ótimo. Toda vez que o oponente compra o próprio segundo card a cada turno, você compra um card também. Um efeito estático razoável. Quando a gente tá falando de um formato que tem Raffine, isso vai acontecer muito. E 4 manas, cada jogador compra um card. Então, se o oponente deu o final do turno, passa o turno pra você, você paga 4. Você compra uma, o oponente compra uma, você compra mais uma. Carta boa. É uma boa carta. Era absorver outro texto, foi mal. Carta boa, arte bizarra. Aí você tá ofendendo o próprio Takahashi. É que ficou meio estranho, né? Que ele ficou meio cabeçudão e tal, etc. Do PV ficou um pouco melhor nesse sentido. Mas é uma boa carta. Eu achei uma boa carta, né? Uma fada ladino. Então, pra galera que ainda tem saudade de jogar de rogues, fica essa opção. É uma carta que eu gosto mais no Pioneer, porque o Monoblue Spirits pode aproveitar ele bem, por mais que ele não seja um espírito, ele tem um efeito bem relevante, né? O Pirata lá joga bastante e paga 4 da draw. Se adiciona uma outra opção desse sentido pro deck, para você conseguir grindar o seu adversário, né? Como ele tem voar, lampejo e tal, acaba sendo uma carta. Assim, ele é bem sutil no power level dele, mas eu considero uma carta bem legal. Um outro lugar bem bacana para cartas assim, que eu particularmente gosto muito, é quando eu tô falando de Mirror de controle, onde, né, vai tudo para negates e cartas de card advantage, etc. E você pode encaixar uma criatura dessa e, né, além de ficar bicando o seu adversário, você fica comprando. Então, é o tipo de abordagem que eu particularmente gosto muito quando a gente tá falando de jogar Mirror de controle e etc. De ser aquela fada do Living End, é aquela fada legal também, mas eu gostei dessa daqui também. Eu achei bem sutil na maneira de jogar, assim, é um tipo de carta que é interessante de colocar pra trabalhar, especialmente se o adversário não tem muita remoção. Ele consegue virar a chavinha do jogo muito bem. Flash é extremamente forte em criaturas. Quando você consegue jogar, por exemplo, com counters e criaturas com flash, é sempre uma situação difícil
pro oponente, então. Encontro de mentes, né? A carta que o Tobias perguntou. 4 manas, tem convocar, você compra 2 cartas, é instante. Cartas a la Divination, instante por 4 manas, tem muito no Magic. Muito no Magic. Mas esse tem convocar. Eu vou falar isso todas as vezes que eu vou falar de convocar. Convocar é geração de mana em situações que você não devia estar gerando mana. Então, pô, eu vou fazer aqui um drop 4 e aí depois vou fazer isso virando 4 criaturas. Eu literalmente fiz 8 manas com 4 manas. Convocar é extremamente forte. E é uma opção bem legal. Jogar com ela no Fadas do Pauper é uma opção, então jogar no lugar de of Mind, né, e tal. É uma carta que você tem que testar, mas assim, ela vale o teste. Sabe? Porque, de novo, convocar é geração de mana. E de uma maneira normalmente muito barata. Por exemplo, a gente tá falando do Fadas. Você pode, tô fazendo uma fada aqui no passe pra anular, tô fazendo uma outra fada. No passe também tô comprando carta. Então, você usou a sua mana de uma maneira muito melhor. Você nem teve um custo, né, entre aspas, na hora de virar a criatura, você não perdeu um combate. Então, assim, convocar é muito bom. Inclusive, quando eu tento avaliar as novas cartas de batalha, normalmente entra muito a questão disso. De tentar avaliar como se fosse um convocar que tem um custo travado. Então, né, o custo de batalha, eu quero transformar no mesmo turno, é como se fosse o custo de mana ali travado, né, da face de frente, né, da batalha, e depois o ataque como se fosse virando pra fazer o convocar. Convocar é uma mecânica fantástica, é uma das melhores mecânicas que eu já joguei no Magic, e basicamente toda carta que tiver convocar é pra ficar esperto, tá? Quando eu for falar de Limited, eu vou falar um pouco mais de convocar pensando em Limited, que eu acho extremamente forte, e essa pra mim é uma boa carta sim. Exato, faz bloco da draw. Cara, se você conseguir fazer assim, 4 blocos, vira 4 bichos do draw, né, 2 draws, maravilhoso. Então é exatamente o tipo de situação que eu quero fazer. Oráculo da Tragédia, eu não tenho exatamente um lugar para essa carta, mas para mim ela tem muita cara de enabler, né, de carta que torna possível algo acontecer. E quando ele entra em campo, morre e você escolhe. Se você draw descarte ou embaralha esse Grimório até 4 cards alvo com valor de mana igual ou superior a 3 em seu cemitério. Tem um lugar já pra isso e tal? Não. Mas uma carta que entra da looting, eu posso sacrificar de graça, fazer outro looting. Fica interessante. Para Dread me parece um efeito lento, apesar de que é um efeito de Dread um corpo de criatura, né? Então eu vou fazer da draw descarta, se o oponente morreu do draw descarta de novo. E aí eu vou encaixando o Dread e tal. Na dúvida é um enabler. E enablers são sempre o tipo de carta que eu gosto de ficar de olho, tá? A próxima, Verdobrado. A gente falou bastante dessa carta quando ela saiu, né? Ela não pode ser copiada, né? Porque senão você conseguia fazer um combo com ela, copiando mágica e criatura e tal, etc. Lembrando, né, que se o oponente tiver 8 ou mais cartas no próprio cemitério, você pode dobrar. Eu não gosto muito desse tipo de efeito de dobra. Pra mim, Galvanic Iteration foi uma das poucas vezes que isso funcionou, porque custa muito pouco. Mas, pra quem gosta de groselhar, especialmente no Commander, eu considero que isso é uma carta legal pra você separar. Eu não imagino isso ficando muito caro. Então, fica, né, pra você que gosta de fazer algumas situações engraçadas. Zete Magos tem espaço? Não, não acho. Acho bem abaixo. Essa vai ser minha promo de pré, provavelmente minha também. Falando de convocar, 4 manas de X, convocar, compre X cartas, instantânea. Como é que isso pode ser bom convocando? Né? Então, se eu conseguir fazer, por exemplo, imagina isso em Monastery Mentor, por exemplo. Então eu faço meu deck, eu faço várias tokens, no passe eu viro, por exemplo, só 5 manas e compro um total de 4 cartas. É exatamente aí que convocar fica tão forte assim. Então essa quebra de mana você consegue fazer, porque assim,
4 manas azuis e X. Fica uma carta meio desanimada, né? Pra você usar em vários formatos construídos. Mas quando a gente fala de convocar, fica mais interessante, né? Convocar, por muitas vezes, é isso. É uma mágica que, num custo baixo, poderia ser jogável. No custo alto, não consegue ser jogável. No convocar, você consegue driblar essa questão. E ela fica muito mais interessante. Então, é isso, fazer o W Spells, alguma coisa do tipo, com o Monastery Mentor. O Monastery Mentor é uma das cartas que chama muito pra montar em volta, né? Eu já falei um pouco disso quando eu tava falando dele na cor branca. E esse é o tipo de carta que você quer nesse tipo de deck. Então, pô, você vai usar várias cantrips de custo baixo. Você pode usar tricks brancas até pra se proteger e tal. E aí, uma hora você faz isso e engole completamente seu adversário em card advantage, né? Aquele card advantage que você já estava gerando devagarzinho com as fichas do próprio Monastery Mentor, né? Lembrando que as fichas dele tem prowess também, então você consegue... aquela situação que eu falei do tubarão, você consegue fazer com o Monastery Mentor muito bem, né? Que você tem ele, aí o oponente ataca, daí você, ó, mato aqui, dou bounce aqui, faço isso aqui, token cresce, token cresce, token cresce, bloco e leva a mesa do oponente. Mas eu gostei da carta, eu achei bacana. As restrições de, mas o deck normalmente não tem tantas criaturas, dá pra trabalhar isso. Esse cai para a sua realidade? Vamos ver. Cantora Zéfira, 4 manas 3/4, convocar, de novo, convocar. Voar, vigilância, quando ela entra em campo, coloca o marcador em cada criatura que a convocou. A carta é maravilhosa. Pro T2 ela grita o W Soldiers. Por mais que ela não seja um soldado, os Soldiers têm slots para trabalhar com cartas que não são tribais, né? Então, hoje em dia você vê listas usando Wanderer, usando mais counters, tentando usar remoções e tal. Nesses slots, você tem como usar a Cantora. Então, você usa a sua base de soldados, né? Dá 20 e poucos soldados. E aí você usa a Cantora porque você ganha uma evasão extremamente forte. Acho que para um Game 1, que é quando você tá, né, atacando, empurrando dano, fazer a Zéfira é mais tranquilo. Então a mesa já tá desenvolvendo a mesa tá dando uma travadinha. Aquelas criaturas que não conseguem atacar convocam a Zéfira, ataca com as que conseguem atacar. Na volta você tem um ataque muito mais aberto. E, né, voar é extremamente forte, tá, gente? Harbin é uma ótima carta de Magic por conta de voar, tá? Então essa carta é fantástica, assim, é uma das cartas que me anima muito a jogar com os soldados assim que sair essa edição, assim, é muito, muito boa. E isso, tem carta com vigilância também, então você consegue fazer 1 milhão de coisinhas com ela. Isso, fazer por 2 manas já tá ótimo. Por 3 manas, eu já acho que assim, tá razoável. Por 2 manas, tá lindo. Por fazer ela por 1 mana, maravilhoso. 4 manas, a gente tá vivendo o sonho, principalmente se a gente não perde o ataque, né? Se é que nem eu falei a situação. A mesa dá aquela travadinha, você faz isso, ó, próximo turno oponente. O bagulho vai ficar louco. Tá? Então é muito bom. Sim, tem os truques do Cavaleiro também, né? Que estão aparecendo agora com vigilância. Então é realmente bem legal. E aí, Amistar, bom? Será que não sai um W Knight? Eu acho que sai mais um W Agro, Hirata, com a base dos Soldiers e algumas outras pequenas coisas. Que dão bônus gerais, assim. Por enquanto eu acho a base dos Soldiers muito boa. Muito, muito boa. Exato, eu não colocaria no tribal de Knights, por enquanto. Friendship ainda tinha o W Knight. Achei o Teferi horrível ou péssimo? Achei um bom Teferi. Já eu vou falar sobre cartas multicoloridas, achei ele muito bom. Mas eu gostei bastante dessa carta. Dando uma geral sobre o azul. O que eu achei do azul no final das contas aqui? Os destaques do azul, então a gente tem alterar a equação, né? Uma grande carta de side. Claro que jogar ou não vai depender de ambiente. Mais do que do power level da carta em si. Mente Mestra Fere, que é uma carta que eu gosto muito, porque eu gosto dessa ideia de pós-side, meu oponente espera que eu não tenha muitas criaturas, eu faço uma criatura que tem muita utilidade. Eu amo esse tipo de tática e tem espaço para isso no T2. E o meu terceiro destaque é a Cantora Zéfira. Para mim essa carta é espetacular e uma das melhores, inclusive, da edição. No último vídeo que eu estiver fazendo análise do construído, eu vou estar fazendo meio que um ranking do que eu achei dessa edição, né? Um top 10
Zephyra é uma das cartas que eu gostei bastante.